Olá, boa tarde para vocês, tudo bem? Bom, antes de nós fazermos a nossa live, eu quis gravar esse vídeo para fazer uma demonstração em relação à densidade. Não, obviamente, a gente vai fazer uma simulação, não é? Não tem como, né, fazer no campo e durante a aula eu vou explicar para vocês como que é feita a, as avaliações, né, no caso de de densidade, é um pouco diferente quando a gente fala em relação à química, a parte química do solo. E qual é a ideia, o princípio? Primeiro, eu tenho uma balança, né? E eu tenho aqui um pote com 2 vasos, tá? E solo e terra aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia, eu tenho esse solo solto, né? Que não vai dar para mostrar tudo por causa da câmera que é no computador, mas eu tenho aqui esse material solto, então eu vou preencher o vaso. Os vasos, ó, pessoal, só para vocês terem ideia, são vasos iguais, né? Então, eu vou preencher eles com a quantidade de solo até o fundo, até aqui a tampa, né? Ó, vejam, preenchi. Então, o que é densidade? Densidade nada mais é do que uma unidade de massa sobre um volume. Então, vamos considerar que esse vaso possui um volume conhecido, né? Então, se ele fosse cilíndrico, seria o raio vezes a base, e aí é conta de área de geometria, né? Então, o volume, então, quanto em volume cabe de solo? E o peso? Então, vamos lá, ó, ele está preenchido, né? Vou preencher o outro também agora. Vamos pesar tudo junto, né? Até ter o peso igual. Então, aqui está dando 230 gramas. O outro está dando um pouquinho menos, deixa eu completar, tá 220 gramas. Um pouquinho mais para dar igual. Agora foi mais. Vamos lá, deixar igualzinho, tá? 230. Pronto, igual. Então, ó, pessoal, para vocês observarem aqui, ó, não dá para a gata quer brincar, tá difícil. Então, não dá para vocês verem, mas podem confiar em mim, tá? Esse é o valor, 230 gramas. Então, a gente tem 2 vasos com o mesmo volume, com a mesma massa de solo, né? Só que agora são ambientes diferentes, certo? Como assim, professora? Bom, uma das áreas de um desses vasos, vamos pensar que ela não possui tráfego de máquinas, que ela não possui lavoura de monocultura ou uma cana de açúcar ou que seja até a parte de eucalipto com aquelas maquinário pesado. E a outra não, a outra é uma área de lavoura, uma área agrícola, que possui esse tráfego, que possui todo o manejo, né? Geralmente, grande parte da compactação do solo está relacionado à compactação oriunda de maquinários. Beleza, então aquele continua tendo a mesma quantidade em volume, concordam? Tem a mesma quantidade em volume. Já o outro, com o passar do tempo, o que foi acontecendo com ele? Com o passar do tempo, o tráfego de máquinas, certo? Ele acabou se transformando no quê? Um solo
no mesmo volume, a gente consegue colocar mais. Então, da onde vem o processo de compactação? Não que no solo lá, o compactado, a gente coloque mais solo, não é isso. Eu quero dizer que se nós compactarmos, a palavra compactar, ó, o mesmo volume, pessoal, se nós compactarmos esse solo, ó, nem foi muito, hein? Vamos ver. Eu já tenho 340 gramas. De 230 gramas, eu fui para 340 gramas no mesmo volume. Então, qual é o princípio desse meu experimento, né? É uma ideia que eu tive para mostrar para vocês. Que um solo na área de campo, obviamente, quando a gente... Bom, somos engenheiros, vocês são futuros engenheiros florestais ou futuro agrônomos. Obviamente que vocês, quer dizer, ressalvo algumas situações, mas grande parte de vocês vai trabalhar na área agrícola, de produção intensiva. Então, a compactação é uma realidade. E o que quer dizer densidade do solo? Densidade do solo, pessoal, é um parâmetro avaliado para indicativos de compactação. Então, como é feita essa coleta? Durante a aula eu vou mostrar, mas são anéis que cortam o solo e são chamados de amostras indeformadas. E essas amostras indeformadas, elas são retiradas do solo com aquele solo exatamente como ele está lá. Então, no mesmo volume do anel, eu posso ter solos compactados como esse que eu compactei, ou posso ter solos mais soltos como esse. Porque na hora que eu bato o anel, ele corta, ele mantém aquela estrutura de macroporos, microporos, porosidade. Então, hoje a gente está falando de densidade, que é o quê? É massa sobre um volume. Então, quanto maior a massa eu tenho no mesmo volume, maior a densidade. Consequentemente, maior a minha compactação, porque eu tenho mais massa por conta desse achatamento. Ah, professora, mas assim, você está colocando no vaso, está colocando terra. Mas eu estou só mostrando para vocês, no campo, não que vão colocar a terra, mas na hora que a gente coleta, ele está amassado e o anel vai pegar o quê? Uma maior quantidade de solo no mesmo volume, conforme ele for mais achatado. E como que ocorre essa compactação? Compressão pelas máquinas, pela época de entrada de máquinas, pelo tipo de pneu, muito úmido, muito seco, principalmente muito úmido, solos argilosos. Se você entra com um solo muito úmido na área, seja para fazer uma operação de um trato cultural, seja para fazer uma adubação de cobertura, seja para fazer uma colheita, aquele solo, ele por estar muito úmido, no momento em que for secar ele vai virar uma compactação muito grande, né? Fora que o perfil vai ser prejudicado por isso. Então, qual é o meu desafio? O meu desafio agora para vocês é cada um de vocês, todos os alunos, pegarem 2 vasos e fazerem exatamente o que eu fiz. Não precisa de balança. Mas em um vaso, vocês vão deixar o solo solto. No outro, vocês vão comprimir mais ele. Claro, né? Obviamente que as raízes têm características de, como é que eu vou dizer? As raízes conseguem explorar. Mas eu quero que vocês peguem que seja um feijão ou um milho, o que quer que seja. E semeiem na mesma profundidade, uns 5 centímetros, 4 centímetros do vaso, mas compactem bem o solo. E daqui uns 10 dias a gente avalia, para vocês verem se houve ou não diferença. Mas é para compactar bem, tá bom? Pessoal, é uma coisa simples que eu fiz, mas tentando mostrar para vocês como é o que acontece no campo. No campo, então, esse tráfego excessivo faz com que os solos percam as características de macroporosidade, principalmente. Diminua, então, a sua área e aumente o número em quê?
massa no mesmo volume. Então, eu espero que vocês tenham pego, assim, ao princípio, era isso, né? E eu espero que esteja legal. Obrigada.